Olá, eu sou Alex Cunha, estamos aqui no Estrelas do Quadradinho e hoje nós temos conosco ela, a apresentadora, jornalista, publicitária, Neila Medeiros. É um prazer, Neila, ter você aqui com a gente. É um prazer receber você aqui, muito obrigada. Bom, Neila, muita gente amou ver a sua experiência lá no SBT Nacional para todo o Brasil, mas é claro, nós aqui do Quadradinho estávamos com muita saudade de ter você aqui de volta com a gente, né? Como você sentiu o carinho do seu público ao retornar de volta aqui para o lugar de onde você saiu, né? Olha, eu acho que o reconhecimento profissional é uma coisa que acompanha a gente ao longo da vida, né? E ele sempre foi muito importante para mim em todas as etapas, não só São Paulo. Às vezes as pessoas acham que São Paulo foi o momento mais importante da minha carreira. Foi sim, mas eu tive grandes outros momentos importantes e não necessariamente em rede nacional, né? Eu acho que a transição de Natal para Brasília foi um marco para mim. A transição de Brasília para São Paulo, a transição de São Paulo para Brasília. E em vários momentos da minha vida, de desilusão de trabalho ou de dificuldade da realidade que a gente faz, que a gente assiste todo dia, as vontades que eu tive algumas vezes de parar na vida, o carinho das pessoas com o meu trabalho foi o que sempre me disse assim, continua porque esse é o caminho certo, né? Eu costumo dizer que eu não trabalho para emissora, eu não trabalho para patrão, eu trabalho para Deus. Eu acho que dentro do meu trabalho é uma extensão da minha vida, né? A minha profissão. E ele sempre mandou as pessoas carinhosas com o meu trabalho para me falar assim, continua. Porque às vezes é uma pessoa que chega e fala assim, nossa, naquele dia que você falou comigo, né? Eu já recebi pessoas aqui na TV em dificuldade porque me viram na televisão falando você pode, você vence. Já chegou aqui uma mulher espancada pelo marido, trazida pela filha, dizendo, hoje você olhou na câmera e falou, você não nasceu para essa vida, você pode mudar de vida. E ela veio bater aqui na emissora, né? E a gente se articulou para tentar uma ajuda. E isso é um trabalho que se faz para Deus e isso para mim é muito gratificante. Então o carinho das pessoas com o meu trabalho sempre foi muito importante para mim. Porque muitas vezes eles nem sabem, eles estão achando que estão ali só fazendo um elogio, mas naquele momento eu precisava daquela palavra, né? Então o carinho das pessoas com o meu trabalho para mim sempre foi uma coisa muito especial. Bom, nós vemos uma Neila muito carismática, muito simpática, né? E pessoalmente eu comprovo isso com todas as letras, mas Obrigada. também nós temos uma Neila que defende, né, a causa do povo, uma Neila que bate de frente aí com aquilo que é errado, né, diante da sociedade. E essa personalidade da Neila, né, que se mostrou aí na TV, uma personalidade forte também. Como é que você reage diante a todas essas dificuldades a qual o povo, a sociedade enfrenta? Eu acho o seguinte, que nós todos temos que ter esse olhar crítico do que está errado, né? Em qualquer área da vida, porque a segurança pública, por exemplo, é uma missão do Estado, é uma missão das polícias, mas é também uma missão da sociedade. A sociedade também faz parte da segurança pública. É cidadania você agir corretamente fazendo uma denúncia de algo que está errado, porque você está salvando uma pessoa de uma situação difícil. Essa é a missão de todos nós, onde quer que a gente esteja, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Eu acho que o jornalista ele também fica indignado com as notícias que ele transmite, porque é uma pessoa que está ali vivendo na mesma sociedade e está sujeita a tudo isso. Eu acho que a nossa missão, enquanto formadores de opinião, enquanto pessoas que estão ali para divulgar o que está errado também, para divulgar o que está certo, é seguir o caminho do que é correto, né? Só que uma coisa muito importante que a gente tem que estar atento é ao julgamento. A gente não tem que julgar ninguém, a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente não tem que ficar apontando o dedo, porque apresentador, repórter, não é o dono da razão, ele não está ali para fazer tipo de julgamento. É natural que as pessoas reajam ao que está acontecendo com o mundo e a gente não tem que se conformar com as coisas do mundo quando elas estão erradas. É uma linha tênue, tem que ter muito cuidado com o que vai falar. As pessoas estão assistindo a televisão, elas estão confiando em tudo que está sendo dito. Eu acho que, acima de tudo, a responsabilidade com que se diz, a credibilidade com que se conduz uma carreira é o mais importante. E
E a indignação faz parte da nossa vida, né? A gente realmente tem que se levantar para o que está errado e pedir que as coisas voltem para o prumo certo, porque é assim que as coisas têm que andar, na harmonia. Eu acredito muito nisso. Neila, então vamos voltar um pouquinho lá no passado, lá no ano 2001, quando você, como você falou, né, saiu de Natal, veio para Brasília. Essa mudança lá do passado, como foi você, uma jovem, né, jornalista, encarar esse novo desafio? Foi um passo muito grande para mim, porque na verdade eu sou de Brasília, mas quando eu saí de Brasília ainda não tinha formação, eu ainda estava na escola. Então, quando eu voltei, já há alguns anos dentro de uma redação de jornal para Brasília, para mim era um desafio muito grande, porque eu vim de uma emissora independente que tinha uma programação extremamente atuante, com vários programas diários, que fazia muita coisa e ainda faz, é a emissora número 1 em Natal, é o SBT. Então eu aprendi tantas coisas lá que a minha grande surpresa foi vir para Brasília e introduzir situações que aqui em Brasília ainda não tinham, né? E isso para mim foi engrandecedor. Eu tive que aprender uma nova linguagem, um novo tipo de trabalho, mas eu também trouxe muita coisa de Natal que eu aprendi para cá. E ajudei a contribuir, eu contribuí para essa transformação do SBT aqui em Brasília. Então isso para mim foi muito gratificante, porque quando a gente vem de um espaço menor para o maior, a gente acha que a gente não tem muita coisa para oferecer, a gente tem mais para aprender. Mas eu costumo dizer para as pessoas que trabalham em regionais hoje, que sonham em ir para a rede nacional, que elas têm que aproveitar muito o espaço que elas estão. Porque muitas vezes você pode muito mais numa regional do que numa emissora cabeça de rede. Numa regional, você é preciso formar uma equipe, né? É preciso você se unir a tantas outras pessoas. É preciso que você tenha várias habilidades e que você faça não só uma função, mas várias funções dentro do seu trabalho. Isso faz com que você cresça, com que você aprenda, né? Você precisa editar, você precisa ler, você precisa pautar, você precisa produzir, você precisa ir para a rua gravar matéria, né? Você precisa aprender a apresentar um jornal, a se portar diante de uma câmera dentro de um estúdio, que é muito diferente de você estar na rua lidando com pessoas e conhecendo a cidade toda. É muito aprendizado, né? E as pessoas acham que elas não estão fazendo muita coisa, que em rede nacional que elas estariam brilhando. E às vezes elas podem descobrir que em rede nacional você faz muito menos coisa, porque tem uma pessoa para cada função. Então você vai lá estritamente para fazer a sua função, seja repórter, seja produtor, e as outras pessoas fazem as outras coisas. Então eu acho que as pessoas precisam valorizar muito o lugar onde elas estão e não achar que é menos, né? Porque como você descobriu aqui, o trabalho de jornalismo, ele é feito por equipe. Você não é uma pessoa sozinha. O trabalho que você desempenha vai encaixar com o trabalho do seu colega e é fundamental que o dele esteja pronto e afinado com o seu. Então, para você ser um jornalista, você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que valorizar o lugar que você está, não achando que ele é pequeno, porque nunca é. O trabalho de todo mundo na peça é fundamental para a orquestra toda funcionar. Você falou em contribuição e nos leva a lembrar aí da audiência, porque a audiência contribui e muito, e contribuiu para o seu grande sucesso, né? Tanto é que o próprio Silvio Santos, a emissora do Silvio Santos, te chamou para São Paulo, porque você liderava as pesquisas lá, o ranking de audiência. E como você lida com a audiência? Olha, a audiência é uma coisa que ela depende de vários fatores, né? Muitas pessoas acham que o apresentador é a audiência do programa, e não é. Não sozinho. Várias coisas dependem. Você depende da estrutura, depende do que a concorrência está fazendo no local, depende de qual audiência está vindo antes do seu programa e qual audiência você está entregando depois. Muitas coisas acontecem ao longo do dia. Quando eu comecei aqui em Brasília, era uma outra realidade, realmente. E as audiências eram diferentes. Naquela época, a gente dava 12, 14 de audiência. Hoje não existe 12, 14 de audiência para as emissoras de segundo lugar no horário, porque a realidade mudou. O Netflix chegou, o celular chegou com a internet ali dentro. O jornal hoje ele é transmitido também pelas redes sociais. Às vezes a audiência não está em massa na televisão, mas as pessoas estão te assistindo pelo YouTube, estão te assistindo pelo site do SBT. Então a audiência ela se espalhou, ela é diferente hoje, né? Novos programas chegaram, então assim, a audiência é uma coisa muito cíclica, né? E a televisão não tem mais as grandes audiências que tinha antes, porque tem toda outras informações e outras coisas concorrendo com isso. A audiência ela é importante sim, porque o mercado
ele trabalha em cima disso, o mercado comercial que sustenta uma emissora de televisão vai muito em cima da audiência, as vendas são feitas em cima dos momentos importantes da audiência, mas eu acho que é muito importante para o apresentador ter em mente que a audiência não é o mais importante, porque senão você fica refém do número. Quando, na verdade, eu acredito que todo dia você tem que vir para o trabalho para fazer o melhor jornal da sua vida. Então, o jornal de hoje ele tem que ser melhor do que o de ontem. Não importa a audiência. Porque a audiência ela pode enganar você, ela pode fazer você achar que você é mais do que você é ou menos do que você é. Então, assim, deixa para as pessoas que contam a audiência essa questão. Eu acho que para o jornalista ele tem que chegar e fazer o melhor jornal. Para finalizar, Neila, eu queria que você nos falasse sobre 3 pilares da sua vida, comentasse um pouco sobre esses 3 pilares, quais são eles, o porquê, né, desses 3 pilares. Bem, eu acho que, se eu for pensar assim por alto, eu acho que o primeiro pilar da minha vida é minha fé. Eu acho que Deus para mim é a coisa mais importante. Jesus, ó, fechei com ele, eu e ele e eu, não dá para viver sem isso. Para mim não dá para viver sem isso. Né? Eu acho que a fé para mim é muito importante, ela é fundamental em todos os momentos, nos difíceis, nos bons. O outro pilar é a minha família, com certeza, né? Minhas filhas, meu marido, as pessoas que estão ao meu lado. Eu acho que eles são uma rede de apoio que eu tenho em tudo e são muito importantes para mim. A minha maior fonte de aprendizado, com certeza, o fato de eu ser mãe, de eu ser uma pessoa que me relaciona, eu tenho um relacionamento, eu tenho um casamento, eu aprendo muito na relação a 2, então eu acho que o outro pilar é esse. E se eu tivesse que escolher entre os meus amigos e o meu trabalho, né, eu posso falar assim, já que a gente está falando da minha vida profissional, realmente a minha vida profissional é outro pilar, porque é nela que eu me exercito a cada dia, que eu me reinvento, que eu descubro as minhas falhas também, os meus erros, que eu aprendo a lidar com críticas e que eu aprendo que eu preciso melhorar a cada dia. O trabalho me mostra muito isso, porque a vida está correndo e eu acho que isso é muito importante. Mas eu encaixaria aí na família ou na profissão os meus amigos. E eu não estou falando de uma grande multidão e nem de grandes seguidores, não. Porque amigos a gente pode contar 2, 3, 4, que são pessoas que estão ali do seu lado. E eu costumo dizer que se você estiver sem nada, se você estiver arruinado, no fundo do poço, se você tiver um amigo, você está salvo. Eu acho que rede de apoio é uma coisa muito importante, isso você vê na amizade. Eu acho que é por aí. Então é isso, Neila. Muito obrigado pela sua presença aqui no Estrelas do Quadradinho. E, por favor, deixa a mensagem aí para quem te acompanha no Estrelas do Quadradinho, porque a gente vai estar o tempo todo aí observando sua vida para a gente estar passando lá, publicando lá as matérias sobre você, tá? Olha, então o primeiro recado eu queria deixar para você. Eu queria te dar os parabéns pelo empreendedorismo, por você ser um rapaz que está buscando os seus sonhos, mas não está sentado esperando, você está fazendo acontecer, né? Eu acho que a internet ela trouxe essa possibilidade das pessoas conseguirem mostrar o seu trabalho independente de qualquer coisa. Não necessariamente hoje é preciso uma emissora de televisão para os talentos brotarem. Você está aqui com a sua câmera, com o seu equipamento, com a sua mochila, num dia de carnaval, a essa hora da manhã, para fazer acontecer algo que você acredita. E eu acho que esse é o caminho. Então você está no caminho certo, vá em frente, não desista, não vai ser fácil, vai ter dia que vai ser mais difícil, vai ter dia que você vai estar super feliz e vai ter dia que não, que você vai levar um monte de não e nessa hora que você vai ficar forte. Porque quando as portas estiverem abrindo para você vai ser muito fácil, mas quando elas fecharem é que você vai mostrar realmente a sua determinação. Então o meu primeiro recado é para você, continue firme, parabéns, ainda eu vou ouvir muito falar de você e vou ficar muito orgulhosa com o seu sucesso. Para vocês que me assistem, muito obrigada pelo carinho, vocês viram aqui que realmente é importante o carinho de todos vocês, quem não fica feliz com o carinho, importante as críticas construtivas também, as críticas têm que ser construtivas porque ninguém está aqui para derrubar ninguém, mas para ensinar as pessoas a crescerem de forma melhor. Acreditem no sonho de vocês, vão em frente, eu acreditei no meu trabalho, né? Eu acreditei que eu precisava fazer isso, então eu faço isso todos os dias com muito amor e com meu coração. E eu espero que vocês percebam isso ao longo da minha vida profissional. Um grande beijo, tenham fé, tenham força e se levantem pelo que é certo. Isso é o mais importante. Ética profissional é o que traz credibilidade ao longo de uma carreira. Uma carreira não é ficar famoso. Ter sucesso não é ficar famoso. Ter sucesso é você conseguir viver bem do seu trabalho, fazendo isso com amor, sem pisar em ninguém, sem subir em ninguém e, pelo contrário, ajudando as pessoas a crescerem com você. Então, sucesso para vocês também.
Um grande beijo. Fiquem ligados aqui no Estrelas do Quadradinho, que só tem babado bom. Tá gravando já. Já tá? Já tá gravando. Então tá. Aqui. Corta. Tá ótimo. Por que você parou? É porque me desconcentrei. Tá, tudo bem. Vamos lá. Do Brasil pra... Pro SBT Brasília.